como que eu percebi que eu não atendia bem os clientes da área trabalhista e o que eu busquei melhorar então quando eu identifiquei? Eu percebi exatamente isso, que às vezes o cliente marcava a entrevista comigo, ia até o meu escritório e no final da nossa entrevista ele não assinava a procuração e não assinava contrato. E não é isso que a gente quer, né? Quando a gente reserva um espaço da nossa agenda, quando a gente se propõe a advogar por conta própria, a abrir o nosso próprio escritório, a gente quer cada vez mais clientes no nosso escritório. Isso significa procuração assinada, contrato de honorários assinado. Então, quando eu percebi que os clientes às vezes iam, não fechavam comigo, não voltava, depois eu fazia aquela, eu dava um retorno, eu ligava novamente, eu mandava mensagem, e aí, vamos tentar, vamos marcar um outro horário, o que você ficou com dúvida, enfim, o que aconteceu que você não me contratou, e aí eu fui percebendo que exatamente a falta de experiência, a falta de passo a passo, de estratégia de aquisição daquele cliente estava me atrapalhando cada vez mais fechar contratos para o meu escritório. E isso é fácil da gente resolver, basta você entender, formatar a jornada do cliente no seu escritório e cada vez mais trabalhando o nível de consciência daquele cliente que chegou até você. E aí existem inúmeras técnicas para a gente conseguir vender o nosso produto jurídico, né? Nós advogados somos nada mais do que grandes vendedores do nosso portfólio, dos nossos serviços jurídicos. E é muito importante então a gente conhecer a trajetória desse cliente dentro do nosso escritório, de maneira que a gente vá trabalhando as objeções, por que ele não me contratou, por que ele ficou inseguro de propor a ação trabalhista. Principalmente agora, depois da reforma trabalhista, inúmeros trabalhadores que ganham acima do teto dos 40% do maior benefício pago pelo INSS estão com medo de entrar na Justiça do Trabalho, perder e serem condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, honorários periciais, às custas do processo. E isso realmente é uma realidade que nós estamos vivendo desde 2017, quando a reforma trabalhista foi de fato implementada, mas por isso que a segurança jurídica, a melhor forma de conduzir aquele caso concreto vai ser traçado por você juntamente com o seu cliente. Então, não é momento de aventuras jurídicas, não é momento de propor pedidos descabidos, você de fato precisa entrar com aquilo que o seu cliente tem direito e conscientizando desde o primeiro contato, desde a entrevista, os riscos de se entrar hoje na Justiça do Trabalho. Então, o ambiente, a segurança jurídica, ela começa por você. A partir do momento que você consegue definir o raio-x, os direitos, a dor que o cliente mais está sentindo, de fato se transforma em um direito, de fato existe respaldo legal para você postular por ele na Justiça do Trabalho e junto com o seu cliente definir a melhor estratégia. O risco sempre vai ocorrer, mas eu sempre falo que quando você delimita com respaldo jurídico, a chance, juntamente com a prova que você vai produzir, é muito grande, porque nós sabemos que as ações trabalhistas hoje, a grande parte versa ainda sobre verbas rescisórias, verbas que deixaram de ser pagas durante o contrato de trabalho, o percentual de pedidos que discutem, por exemplo, dano moral, alguns pedidos mais controversos ainda é bem menor do que aqueles pedidos mais caros ao trabalhador, aqueles de natureza alimentar, que são as verbas rescisórias, as verbas que deixaram de ser pagas, por exemplo, um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade. Então, eu percebi isso, que quanto mais segurança, quanto mais respaldo jurídico eu conseguia transmitir ao meu cliente, mais eu conseguia fechar contratos. E isso tudo fez com que eu melhorasse a jornada do meu cliente, a experiência do meu cliente ao me contratar, demonstrando para ele o quão profundo, o quão entendedora do direito da categoria dele eu era. Então, essa é a minha dica que eu te dou para cada vez atender melhor os seus clientes e fechar contratos para o seu escritório.